Então agora, com a nossa configuração experimental pronta e a fonte de tensão ajustada numa voltagem que garante 70 mA de corrente elétrica no comprimento de 1 metro desse primeiro fio mais espesso, nós agora vamos passar ao procedimento em si de monitorar a voltagem em 10 diferentes segmentos do comprimento desse fio. Bom, como vocês podem ver, eu tenho 70 mA de corrente elétrica passando em 47 e, consequentemente, no comprimento de 1 metro, porque os dois estão associados em série. Esse é o nosso voltímetro. Primeiro vamos nos certificar de qual voltagem foi estabelecida na fonte para que fosse produzida uma corrente elétrica de 70 mA. Então, polo positivo da minha ferramenta, polo negativo, tem uma voltagem de aproximadamente 4,37 volts de saída na fonte. Essa é a voltagem total. Observem que eu conectei a ferramenta em paralelo com a fonte. Agora eu vou conectar a ferramenta em paralelo com a resistência elétrica, para a gente ver quanto daqueles 4,37 estão sendo consumidos na resistência de proteção, nessa primeira configuração. 3,20 volts. Agora, vamos conectar a ferramenta, o voltímetro, em paralelo com o comprimento de 1 metro do fio. Positivo do voltímetro conectado à linha positiva de potencial na extremidade do fio. Negativo do voltímetro conectado à linha de potencial negativo do final da extremidade do comprimento de 1 metro do fio, que é conectado diretamente ao terminal negativo da fonte. E essa é a medida da voltagem no comprimento de 1 metro do fio. Qual é a relação entre a voltagem medida no comprimento de 1 metro do fio, na resistência de proteção, e a voltagem total medida na fonte? Agora, nós passaremos ao procedimento em si. Vamos deslizar com a nossa ponta de prova para 10 valores, 10 segmentos desse fio. Então, primeiro, na sequência que é a fim de preencher a tabela 1 para o fio 1, a área de seção reta transversal desse fio 1 deve ser calculada com as dimensões que foram medidas no vídeo anterior. Então agora nós vamos para o comprimento de 10 centímetros. Então essa coluna, a primeira coluna, deve ser preenchida com o valor dos diferentes segmentos do fio. Então nós vamos medir a voltagem primeiro em 10 centímetros. Então, potencial positivo da ferramenta na extremidade positiva do fio, onde a corrente elétrica está chegando. Agora eu vou conectar aqui a outra ponta de prova. Então, para o comprimento de 10 centímetros, que deve ser anotado aqui na primeira linha, a segunda coluna, primeira linha, deve ser anotado o valor de 0,11 volts. E a terceira coluna deve ser a razão entre a voltagem medida, agora de 0,11 volts, e a corrente elétrica de 70 mA, porque a corrente elétrica que passa nesse segmento de 10 centímetros é a mesma que passa ao longo de todo o comprimento do fio. Então, dessa maneira, vocês devem preencher a primeira linha. Comprimento, voltagem medida, a razão entre a voltagem e a corrente elétrica no circuito, uma vez que o circuito está associado em série. E essa quarta coluna é a razão entre a resistência calculada e o comprimento medido, porque essa razão é parte do cálculo que deverá ser feito a fim de se determinar experimentalmente qual é a resistividade elétrica deste fio. Vamos para a segunda linha. Segunda linha, nós vamos para um segmento com 20 centímetros de comprimento. 20 centímetros de comprimento, a voltagem 0,21 volts, a corrente elétrica ainda continua 70,2 mA. Terceira linha,
e assim sucessivamente. Comprimento de 30 centímetros, valor da voltagem, valor da corrente elétrica. Comprimento de 40 centímetros, voltagem, corrente. Comprimento de 50 centímetros, voltagem. Comprimento de 60 centímetros, comprimento de 70 centímetros, comprimento de 80 centímetros, comprimento de 90 centímetros e novamente o comprimento de 1 metro, que foi a primeira medida que nós fizemos. Assim nós encerramos o primeiro procedimento experimental de monitorar 10 valores de voltagem para 10 segmentos diferentes do fio de maior espessura, fio esse que nós estamos denotando por fio 1.